Olá! Hoje esse vídeo será com o tema altamente feminino. Se você é sensível a temas altamente femininos, eu aconselho que pule esse vídeo. Então, a fala hoje será sobre gravidez. Para você, mamãe que está grávida, ou para você que um dia já esteve grávida e está ou esteve no contexto de superdotação, principalmente de supersensibilidade. Bem, a questão é nós conversarmos e refletirmos sobre essa relação, não é, da mulher grávida nesse contexto de superdotação e supersensibilidade, se ela reage realmente diferente, se ela tem sintomas diferentes da maioria das grávidas. Porque nesses anos todos que eu me deparo com o tema superdotação, eu tenho levado em pauta algumas vezes, a título de conhecimento, de pesquisa empírica até, se os sintomas da gravidez, os desconfortos, né, da gravidez, para essas pessoas, se eles são mais acentuados do que a maioria das pessoas, das outras mulheres, ou não. Eu tenho a minha experiência pessoal e também o relato de outras grávidas, não é, relacionadas a esse contexto de superdotação e supersensibilidade, que também contam experiências bastante semelhantes. E isso eu acho tudo muito interessante. Começando a falar sobre o meu caso, eu tive 2 gravidezes, né? E eu sofri essa conhecida como hiperêmese gravídica, não é? Que parece que o fator principal desse desconforto é uma maior concentração de um determinado hormônio durante a gravidez, né? O hormônio HCG. O que resulta isso? O que é essa hiperêmese na prática? É um excesso de mal-estar, não é, de enjoo e de vômito também durante um longo período da gravidez. Então, se o frequente, o que a gente mais ouve falar é esse enjoo, esses vômitos nos primeiros 3 meses de gravidez, quem tem essa hiperêmese tem isso durante um período muito maior. Eu tive durante toda a minha gravidez, até o penúltimo dia de gravidez. Fortíssimo, fortíssimo. Eu tinha que vomitar várias vezes ao dia. No final, era só uma vez ao dia, mas o desconforto era assim enorme, né? Imagina você ficar vomitando o tempo todo. E é tão forte assim que nada passa. Nada. Então, todos esses remedinhos caseiros, é claro que, né, a gente tenta, né, gengibre, curcuma, sei lá, tudo que não adianta absolutamente nada. E isso prejudica o bebê, não é? Então, eu tinha que ficar fazendo exames constantes para verificar se estava prejudicando o bebê ou não. Isso eram exames de sangue e exames de urina, se não me engano. E quando os exames mostravam que estava começando a prejudicar o bebê, aí o médico me prescrevia um determinado medicamento, né, anti-enjoo, que me acalmava e que pronto, eu tomava durante um tempo aquele medicamento, né, antivômito, que era o mais suave possível, não é? Porque na gravidez a gente não deve nem mexer, né? Não mexe em nada.
Eu lembro que eu tinha um médico muito simpático que ele falava essa frase, né? Em mulher grávida não se mexe. Então, mas quando não tinha jeito, eu tinha que tomar esse medicamento e quando não tinha mais jeito, né, não dava para tomar mais, eu tive que ser hospitalizada, não é? Para tomar soro, porque quando eu não conseguia mais nem tomar água, né, que eu tinha que portar tudo para fora, então a gente tem que ser hospitalizada, né, ficar no soro. Enfim, é o mesmo que aquela princesa, né, da Inglaterra teve, né, a Kate lá. Então, seria um sintoma, assim, que é frequente numa gravidez da maioria das mulheres, só que, né, para algumas mulheres é potencializadíssimo, né? É uma coisa, assim, bastante interessante. Depois que passa, fica sendo interessante, né? E isso também se pode dizer de outros sintomas. Então, alguns tipos de sensibilidade, né? Porque tá todo mundo cansado de saber que quando a mulher fica grávida, ela fica com, por exemplo, o paladar mais aguçado, mais acentuado, até parece que um pouco mudado, não é? Então, a questão é se essas pessoas envoltas no contexto da supersensibilidade, da superdotação, se ela tem esses sintomas ainda mais acentuados, não é? Com relação ao olfato, com relação até à percepção periférica, olha só que legal, né? Porque a natureza, ela faz, nesse período de gravidez, a mulher ficar mais sensível para que ela possa se proteger melhor e proteger melhor o bebê, não é? Que está em formação. E parece então que para as mulheres supersensíveis isso acontece e super potencializado. Gostaria de ouvir o relato e a experiência de vocês, se vocês também sentiram que para vocês foi ou está sendo assim com relação à maioria das mulheres que vocês conhecem, né, dos seus círculos de conhecimento que também estão passando ou que passaram por essa experiência da gravidez. Outra coisa que para mim foi bastante extrema foi que eu tive uma coisa chamada cialorreia, que na época nem me deram nome, né? Cialorreia tem um outro nome aqui, como é que é? Hipercialose, chama assim. Na prática, o que é isso? Na prática é uma produção super de saliva, que chega de meio litro a 2 litros a mais de saliva produzida do que o normal. O que acontece então? Cara, a gente fica com a boca cheia d'água o tempo todo e não sabe o que a gente faz com aquilo. É claro que o normal é a gente engolir a saliva, a gente nem percebe que engole. Quando você está nesse processo, dessa tal de cialorreia aí, você também não consegue engolir toda essa saliva, porque você quer pôr para fora, você se sente mal. E a sua boca fica produzindo aquela saliva toda, você fica com a boca cheia d'água, literalmente falando. Gente, isso é tão desagradável, mas tão desagradável. Olha, eu não recebia visita nenhuma, porque eu tinha que ficar cuspindo o tempo todo. Olha só, gente, que loucura. Eu não podia receber visitas, eu também não ia na casa de ninguém. E eu ficava pensando, por exemplo, se eu ia ao médico, como é que eu ia fazer, se eu ia esperar muito tempo na sala de visitas, porque aquilo era constante. Gente, e aí eu falava para as médicas, né? E elas... Mulher grávida não se mexe, se tá mais ou menos, se tá tudo... se tá funcionando, vai em frente. Gente... Mas era uma coisa horrível,
que eu tive muito acentuada na primeira gravidez. Na segunda gravidez eu também tive, só que um pouco menos tempo. Foi só assim 2/3 da gravidez. Então eu nunca tinha ouvido falar que isso existia, que alguma grávida tinha esse tipo de coisa, não é? E eu não só tive como muito forte, não é? Diz que realmente não é comum isso aí na gravidez. Muito bem, e depois que passa a gravidez, aí passa tudo, né? Aí tá tudo certo, o corpo volta ao normal. Mas é realmente a reação do corpo, né, com relação às mudanças, né, hormonais, ao estado de gravidez em si, parecem que são muito potencializadas. Isso é muito interessante. A questão da alergia, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho tendência a alergias, não é? Na gravidez, na minha segunda gravidez, eu cheguei a ficar hospitalizada, porque não se sabe a alergia do que eu tive, alguma alergia qualquer aí, alguma sensibilidade qualquer que na forma que na vida normal não me faria muita coisa. Na gravidez eu fiquei toda empipocada, me coçando, tive que ir para o hospital, né? Porque eles não quiseram me dar cortisona, que podia prejudicar o bebê, então eu fiquei hospitalizada uns dias, não é? Enfim, então parece que potencializa tudo, né? Então será que as mulheres super sensíveis, né, ou que estão nesse contexto da superdotação de forma geral, será que essa super excitabilidade neurológica, que ela tem essa consequência também na gravidez, né? Será que potencializa todo o sistema nervoso e ela tem maiores sintomas mais intensos também nessa fase da gravidez? Essa é uma pergunta bastante interessante que eu conto com o relato de vocês. E para fechar esse vídeo, eu tenho que colocar que se realmente isso é um fato, maior ainda a importância de uma conscientização, né, da forma de agir do próprio corpo nessa fase tão delicada da gravidez. E a importância, por exemplo, de certas práticas, né, de exercícios de respiração, de meditação, de exercício físico. Claro que na gravidez é comedido, né, leve, então, por exemplo, caminhadas ao ar livre, em lugares tranquilos, de sentir mais o corpo, né, de se harmonizar consigo mesmo. Isso tudo talvez tenha ainda uma maior importância para o maior equilíbrio mental e do corpo, e para que as mulheres então consigam passar por essa fase em uma harmonia e uma tranquilidade maior na medida do possível. Conto com o relato e a experiência de vocês. Deixa aqui o seu like se você gosta dos nossos vídeos. Beijos e até a próxima!